Mas, ou seja, resumindo, pétalas todo mundo entende o que é, né? Então, as pétalas das orquídeas, quando ela recebe mais iluminação, elas tendem a ficar com a coloração mais acentuada. Então, se você mantém, já aconteceu comigo, já fiz experiência lá no meu orquidário para testar. Eu pego uma orquídea que ela está em período de florescimento, eu coloco ela num local muito sombreado e deixo lá. Uma orquídea que teria um tom roxo, ela vai ficar assim, uma cor mais desmilinguida, mais assim, clarinha, mais opaca, mas sem graça mesmo. Se você já conhece a cor, o potencial todo daquela orquídea, você já sabe que ela não é aquele tom opaco, ela tem um tom forte. Então, a gente precisa pensar na iluminação, na adubação, na iluminação que essa planta precisa, para ela manter aquele padrão de cor desejado. Então, vamos começar. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton, tudo bem com você? Tudo bem, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Nosso podcast, Os Segredos das Orquídeas Perfeitas. E hoje nós estamos com o tema Cultivando Orquídeas com Cores Vibrantes. Olha só. Que legal, que legal. E, Rose, nesse podcast você só fala de orquídeas coloridas? O que você fala nesse podcast? Eu falo várias coisas aqui, Hamilton. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar para quem ainda não conhece, para quem está chegando agora aqui no canal, né? Meu nome é Rosemary e eu ensino colecionadores de orquídeas a cultivarem e manterem as suas orquídeas lindas, mas sempre de um jeito muito especial, que quem acompanha aqui o canal vai perceber de pouco em pouco. Então, aqui nesse podcast, nessas conversas que nós temos aqui, assim, de terças e quintas, eu sempre procuro apresentar alguns caminhos, alguns atalhos e alguns obstáculos que, principalmente, o cultivador iniciante tem quando ele deseja começar a cultivar as suas primeiras orquídeas. Então, nós estamos aqui para encurtar caminhos, ajudar a pessoa a se livrar de alguns obstáculos e algumas coisas assim que atrapalham o desenvolvimento daquela orquídea, por quem ela se apaixonou, né? Por quem a pessoa se apaixonou. Que legal. E, Rose, quando você fala você falou de paixão, né? Paixão sempre remete, por exemplo, à cor vermelha, né? Que é a cor da paixão. Sim. E aí eu lembro de orquídeas vermelhas também. Eu não conheço muitas coisas. Eu lembro de orquídea branquinha e de orquídea vermelha. Fala um pouco das cores que você conhece, porque de tanto que você lida com orquídea, quais são as principais, assim? Uhum. Tantos anos já lidando com orquídeas, né? Há pouco mais de 2 décadas, é bastante tempo. Já passaram orquídeas de todas as cores aqui pelas minhas mãos. Nós temos orquídeas brancas, nós temos orquídeas mescladas, que variam um pouquinho entre o branco, o rosa, com algumas listras, com algumas faixas, com algumas manchas. Nós temos orquídeas lilazes, nós temos as orquídeas roxas, em tons mais suaves, em tons mais vibrantes mesmo. Nós temos orquídeas vermelhas, orquídeas laranjadas, orquídeas meio que você às vezes não consegue definir uma cor, se ela é mais vermelhada, se ela é mais laranjada, e fica assim um tom de salmão, e você tem orquídeas, nossa, é muita cor, assim, uma cor acobreada, e assim vai. Orquídeas em tons meio azulados, assim, às vezes você vai ficar assim meio intrigado com aquela orquídea, mas não se iluda não, viu? Orquídeas azul, elas são assim meio piratas, então... Ah, é? Nós temos que tomar alguns cuidados aí quando a gente sai procurando orquídeas, assim, observando orquídeas, né? Eu, pelo menos, assim, eu ensino, né, para as pessoas a sempre dar preferência para o natural, né, para o natural da planta e não para o artificial. Se eu quisesse uma orquídea artificial, eu comprava uma orquídea de plástico azul e deixava aqui do meu lado e não precisava fazer mais nada, né? Mas não, vamos dar preferência pelas orquídeas naturais. Então
hoje você não vai me ensinar a tingir minhas orquídeas. Não, de jeito nenhum, Hamilton. Eu sou totalmente contra atingir orquídeas. Ontem, inclusive, eu dei uma passadinha na cidade, eu vi um lugar que comercializa orquídeas e eu vi lá umas orquídeas assim, aparentemente maravilhosas, azuis, né? Você olha assim e você fica assim. Eu que já estou acostumada com orquídea, eu penso assim, meu Deus, que dó, dá até para enxugar as lágrimas, né? Eu fico muito triste de ver realmente quando tingem as orquídeas, quando pintam as orquídeas, porque não é uma cor natural das orquídeas. Por exemplo, você pensa, orquídea negra. Existe orquídea negra? Existe. O negro para determinadas espécies é natural para a orquídea, mas o azul não é. Aí você compra aquela orquídea, leva para casa, e se a pessoa é uma pessoa assim simples, ela não está inteirada do assunto, que é possível modificar quimicamente uma cor de uma orquídea, ela fica esperando a próxima floração e depois ela se decepciona. Eu já vi casos de pessoas ir reclamar com o vendedor. Eu comprei essa orquídea nessa cor, agora essa orquídea saiu branca. Então acontece muito, né? Ah, então ele faz aquele tratamento artificial e realmente ele é tão artificial que é só ali enquanto aquela flor está viva. Os filhotes não vão sair. Não vai ser uma mutação genética que ela faz que vai propagar para os filhotes. Não, eu estou fazendo limpeza de uma orquídea que eu comprei para fazer experiência, para ver como que ela fica depois que você dá um novo tratamento para ela. Quando você adquire uma orquídea que ela veio tingida quimicamente, até a folha da orquídea, ela deixa de ser verde. Você olha para a folha, não é verde, ela é azul, por exemplo, né? Você pode tingir de outras cores também. Estou citando o azul como modelo. Uhum. A folha vem azulada, assim, e às vezes ela murcha também, porque tem um elemento químico dentro daquela planta. É a mesma coisa de você beber um corante, assim, artificial mesmo, ou mesmo uma tinta. É bem desagradável, né? Então, para a planta, ela não vai morrer assim de imediato, ela vai ficar ali, mas você vai saber que não é uma coisa natural, uma coisa artificial. Então, eu prefiro que compre uma flor de plástico, não vamos maltratar as nossas plantas, as nossas orquídeas. Mas, a partir do momento que você dá um novo tratamento para ela, começa a cultivar, cuidando da irrigação, da adubação para ela, do lugar onde ela vai ficar, tudo certinho, como ela precisa normalmente, ela vai se recuperar, mas na próxima floração ela não vai sair azul, porque vai faltar aquela tinta para ela, né? Uhum. Então a gente vai dar uma cor natural, a gente vai devolver a vida para aquela orquídea. Se você continuar a cada estação aplicar essas químicas naquela orquídea, sua orquídea não vai viver muito tempo. Não vai viver 100 anos, que é o que a gente espera de uma orquídea ou até mais, né? Imagina, 100 anos, toda a estação dela florescer, você aplicar uma tinta nessa planta? Essa pessoa está. Nossa, nem consigo imaginar o que vai acontecer com ela. Mas, enfim. E, Rose, então a gente não vai falar como tingir. E, e a orquídea é muito visual, né? Porque por isso que a gente está falando dessa coisa das cores, né? Quando Uhum. você olha, o que chama atenção são as cores realmente vibrantes. E tem como, por exemplo, você tem uma orquídea que originalmente ela é vermelha. Essa cor também é indicativo da saúde dela? O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, se ela tiver, não sei, se tiver faltando água, se tiver com muita água, se tiver faltando sol para ela, ou se tiver muito sol, ela muda essa cor também? Às vezes as orquídeas mudam a cor, sim, dependendo do tratamento que você dá para ela. Por exemplo, você, para ter ali na sua coleção uma orquídea de cor bem vibrante, você não precisa tingir a sua orquídea. Nós temos no mundo orquidófilo orquídeas de todas as cores, desde as mais clarinhas até as
cores mais fortes, assim, um vermelho bem acentuado. Eu tenho aqui no meu orquidário uma orquídea vermelha, bem viva, que você passa a mão na pétala dela assim, ela é suave, parece um veludo, e aquela cor, para você mantê-la, você tem que caprichar na adubação. Não quer dizer que se você der menos adubo, ela vai clarear muito aquela cor. Não, porque é um padrão da espécie. Aquela espécie tem um padrão. Mas existem algumas que, conforme, eu falei da adubação, mas existem algumas orquídeas que, conforme a iluminação, ela vai variar a tonalidade da cor. Se você quer uma orquídea vibrante, você vai dar um espaço para ela assim, com mais claridade para ela no período da floração. Porque aí os raios solares, assim, filtrados, logicamente, eles vão dar mais pigmentos para as pétalas e para as sépalas das orquídeas, né? Esses nomes que eu estou falando assim, pétalas, sépalas, labela, que são as peças, as partes das flores, nós vamos desenvolver isso e explicar mais detalhadamente em outra aula. Mas, ou seja, resumindo, pétalas todo mundo entende o que é, né? Então, as pétalas das orquídeas, quando ela recebe mais iluminação, elas tendem a ficar com a coloração mais acentuada. Então, se você mantém, já aconteceu comigo, já fiz experiência lá no meu orquidário para testar. Eu pego uma orquídea que ela está em período de florescimento, eu coloco ela num local muito sombreado e deixo lá. Uma orquídea que teria um tom roxo, ela vai ficar assim, uma cor mais desmilinguida, mais assim, clarinha, mais opaca, mas sem graça mesmo. Né? Se você já conhece a cor, o potencial todo daquela orquídea, você já sabe que ela não é aquele tom opaco, ela tem um tom forte. Então, a gente precisa pensar na iluminação, na adubação, na iluminação que essa planta precisa, para ela manter aquele padrão de cor desejado. Tá, e você falou assim, se você comprar uma orquídea e já souber e se eu não souber, como é que eu faço para aprender sobre? Eu preciso saber o nome da orquídea. Eu lembro que numa outra aula você falou que você precisa saber o nome. Como é que você vai se relacionar com alguém e não sabe o nome da pessoa, né? Sim, amigo, é a mesma coisa. Por exemplo, se você tem um filho, uma filha, e de repente daí é adolescente começa a namorar e traz pela primeira vez o namorado ou a namorada em casa, né? Aí você olha para a pessoa assim e pergunta: quem é ele? Quem é ela? Qual é o nome dele? E assim, a partir de saber quem é a planta ou quem é a pessoa, você já vai pensar em outras coisas, do que ela gosta, quais as suas preferências. Com a orquídea é a mesma coisa, né? Você vai saber a espécie dela, você vai já começar a entender, você vai buscar um pouquinho de conhecimento para você saber o que aquela orquídea gosta, aonde que ela gosta de morar, onde que ela gosta de dormir, a quantidade de água que ela gosta de beber, a quantidade de luz que ela gosta de receber, se ela gosta de mais sol ou menos sol. Tem pessoas que gostam de tomar mais sol, ficar mais bronzeada, e tem outras que evitam o sol, né? Tem pessoas que parecem que têm alergia a sol, não é verdade? E a planta, você sabendo quem ela é, você já vai começar acertando. Então, aqui eu vou te mostrar os caminhos certos para você não errar com a sua orquídea, né? Aí eu vou te dando os atalhos, você já vai colocar ela no lugar certo, dar a quantidade de água certa e a quantidade de alimento certo para essa orquídea florescer e todos os anos, um após o outro, te dar aquelas flores naquelas cores que você se encantou ao ver aquela orquídea pela primeira vez. Tá, legal. Interessante isso. Essa imagem aí do namorado, da filha e tal é importante. Mas tá, no caso do namorado, eu pergunto para ele. No caso da orquídea, ela não fala. Onde é que eu vou saber quem ela é? Hoje em dia nós temos muito mais acessos à literatura, por exemplo, existem muitos periódicos, que são livros, revistas, jornais, fascículos, existem muitos livros, existe o YouTube, existem muitos canais que você pode pesquisar. Mas eu recomendo que lá no meu canal também, eu já venho trazendo dicas, orientações, assim, tudo mastigadinho para você não perder tempo, não errar com as suas primeiras orquídeas. Eu vou, assim,
pegando uma vassourinha e vou tirando todos os obstáculos, vou varrendo todos os obstáculos que pode aparecer no seu caminho ao cultivar as suas orquídeas. Então, você já vai começar do jeito certo, você não vai perder a sua plantinha, você não vai deixar a sua plantinha se debilitar, você vai ter sempre uma planta bonita, porque uma orquídea, como eu já expliquei em outras aulas, a orquídea ela é uma planta perene, você precisa dar o tratamento certo, correto para ela, para que ela viva indefinidamente para o futuro. Você pode deixar de herança essa orquídea para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. A orquídea sendo perene, ela vai continuar vegetando anos a fio. Ah, legal, legal. E então eu gostei da coisa de cultivar as orquídeas e eu tenho uma queda pelas orquídeas de cor mais forte, em particular da cor vermelha, né? Porque, por mais motivo, eu tenho uma preferência pessoal, a cor vermelha. Essa combinação da flor vermelha com a folha verde, eu acho muito bonita. Me fala como é que eu não devo começar a cultivar orquídeas vermelhas. Qual é um erro que eu não posso cometer? Por exemplo, você quer cultivar a orquídea vermelha e manter sempre o padrão da cor dela, né? Foi isso que eu entendi. Você tem que colocar ela seja no seu apartamento que você mora, ou seja numa casa, ou lá dentro do orquidário, sempre no local que ela pegue mais incidência de luz. Por exemplo, você coloca na borda do orquidário, porque ela vai pegar os raios da manhã, ou então os raios do sol da tarde, e aquela quantidade maior de sol, de claridade, vai fazer com que ela realce aquelas cores das pétalas da flor. Então, ela vai estar sempre com um vermelho vivo, assim, um vermelho bem forte, e as pétalas aveludadas, que é o padrão da flor perfeita. Nós desejamos sempre ter a flor perfeita, porque a flor perfeita nos desperta o nosso sentimento de amor, de paixão, e a orquídea é a mesma coisa. Agora, se você pega a sua orquídea vermelha e coloca num local muito assim sombreado, ela vai ficar assim, meio com as folhas, um verde muito escuro, que não é o desejado, e as flores não vão sair assim tão vibrantes mesmo, né? Ela pode diminuir a quantidade de flores também. Então, a iluminação vai ajudar nisso, manter aquela coloração vibrante e também a quantidade de flores. Tem visita aqui. Olha, nós temos visita aqui hoje. Como que ela se chama? Ele ou ela? Ela é a Ágata. Ágata, olha, tem um nome de pedra preciosa. E então eu não posso, por exemplo, deixar ela no meio se eu tiver um orquidário, né, no meio, porque ali vai ser a região onde ela vai receber menos luz, né? E em paralelo para minha casa ou para o meu apartamento, eu não posso deixar longe da janela, né? Não, de preferência onde ela pega mais claridade. Dentro do meio do seu orquidário, nós vamos tratar desse assunto também em uma outra oportunidade. Dentro do seu orquidário também, ela pode ter uma iluminação balanceada, uma iluminação equilibrada. Isso tudo vai depender de como foi construído o seu orquidário. Esse é um passo muito importante também que a gente tem que analisar quando a gente for construir qualquer estrutura. Tudo vai depender dos pontos cardeais então esse é um assunto também para a gente tratar mais no futuro. Você pensando assim, se eu coloco lá perto da minha janela, no meu apartamento, e tem uma quantidade de luz suficiente, ela vai te dar as flores que você espera, naquele tom de cor vibrante mesmo. E que outra cor? Eu fico imaginando aqui, acho que um laranja ou amarelo também são cores fortes, né? Ele também é característica dela também ter essa superfície aveludada? Sim, sim, mas isso tudo depende da espécie, depende da natureza, da genética da planta mesmo, né? Porque existem muitas plantas híbridas que foram desenvolvidas
para te dar a forma perfeita, a cor perfeita, o perfume também. Então, são combinações genéticas entre espécies ou intergenéricas, né, entre 2, 3 gêneros ou mais, tudo para te trazer aquele padrão de flor que você deseja, que você sonhou, inclusive no perfume da flor, né? Mas isso tudo vai depender de você, dos tratos culturais que você vai dar para aquela orquídea, para ela permanecer nesse padrão depois. Você tem que prestar sempre atenção nos principais pilares que a orquídea precisa, que são a iluminação, a irrigação e a adubação. Sem uma adubação equilibrada, a sua orquídea não vai te dar aquelas flores que você tanto deseja, seja uma espécie ou seja uma híbrida. E uma coisa que você falou também me remeteu mais uma vez a estar sempre consultando lá o seu canal, porque se você tem uma cor vermelha que você acha que é legal, e ela vai aos poucos, por um motivo qualquer, ela vai aos poucos perdendo aquela cor, se você só compara ela com ela mesma, ela muda de tom e você não percebe, porque você está sempre olhando para ela. Então é sempre bom você olhar e, de vez em quando, dar uma comparada de novo com uma foto, por exemplo, que você tem num canal confiável, que é o seu canal. Então você vai lá, volta naquela planta e compara. Fala, nossa, a do canal, ela está mais vermelha que a minha. Aí levanta a bandeirinha vermelha lá do alarme, né? Mas olha, Hamilton, em se tratando de plantas híbridas, é muito importante você ter o nome da sua orquídea. Porque mesmo ali no meu canal ou em outros canais que seja, você vê uma planta híbrida, você vê o modelinho dela assim, aí você acha que é uma. Mas se você for analisar o nome dessa planta e você olhar uma outra foto, é uma planta totalmente diferente. Elas são parecidas, embora não sejam a mesma planta. Então, é sempre importante você anotar o registro da sua planta, o nome da sua planta. Se você compra uma planta com o nome, etiqueta aquela orquídea com aquele nome, principalmente se for híbrida. Se você perder uma etiqueta de uma orquídea híbrida, dificilmente você vai achar o nome dela corretamente, porque existem muitos híbridos, todos muito parecidos, mas não são a mesma planta. Então, às vezes, uma pende um pouquinho mais para o vermelho claro, às vezes um vermelho com um risquinho, são detalhes mínimos, assim. E isso para todas as cores, os roxos, principalmente, as mesclas, as misturas de cores. Tem orquídeas que têm várias cores em uma flor só. Então, é sempre importante manter a etiqueta, manter o nome da planta, para o ano que vem você comparar, você tira uma foto esse ano, na floração dela, você registra, guarda o arquivo, o ano que vem você tira de novo, compara o nome da planta, e sempre verificando se ela está mantendo aquele padrão de cor que você tanto gosta. Se ela não estiver mantendo aquele cor, se estiver meio desbotada assim, é porque está faltando algum nutriente para a sua orquídea, ou o fator pode ser a iluminação também. E aí você falou uma coisa, quando existe uma espécie híbrida, normalmente, e essa é uma dúvida minha, essa espécie híbrida você compra direto do produtor ou você encontra na feira livre uma espécie híbrida, numa floricultura de bairro? Como é que é? Você pode encontrar uma orquídea híbrida em qualquer lugar. Então, eu vou só fazer uma pequena correção assim, não leve a mal não, mas é uma coisa assim de professora, né? Você disse assim, uma espécie híbrida. Ou a planta é uma espécie, ou a planta é uma híbrida. A planta híbrida, ela é um cruzamento de 2 ou mais espécies, né? Em outro momento a gente explica mais também sobre isso. Uma espécie é uma planta nativa. Ela já nasceu daquele jeito, Aí, quando você começa a misturar uma com outra, 2 cores diferentes, por exemplo, que seja da mesma espécie, ela já vai dar uma terceira planta, que vai ser chamada de uma planta híbrida. Tá, legal. Então, e ela pode aparecer em qualquer lugar, não necessariamente comprar só de um produtor.
que faz as misturas? Eu posso achar numa floricultura, que já comprou um produtor que faz as misturas. Sim, eu já comprei diretamente da pessoa que faz as suas misturas lá no laboratório, né? E que resulta em outras plantas diferentes. Inclusive, aqui dentro do meu orquidário mesmo, eu já fiz algumas polinizações, misturando espécies diferentes, já levei para o laboratório para trazer uma muda diferente, né? Essa é uma questão também que você, quando começa a fazer esse tipo de misturas ali com as suas orquídeas, você pode acabar, por exemplo, sendo o dono daquela sua orquídea, sabia? Mas você precisa catalogar tudo, você precisa registrar tudo, você pode até dar o seu nome para a sua orquídea. Você pega duas orquídeas diferentes que ainda não foram cruzadas, mas para isso precisa de um estudo aprofundado. Você tem que saber quem é compatível com quem para poder dar um resultado bom, né? Não adianta você sair cruzando qualquer orquídea, de repente o resultado não for bom, você só vai perder tempo só. Não tem valor assim comercial. Pode ter valor para você, mas aí para você difundir, para você registrar, para você dar um nome, para você divulgar para o mundo inteiro aquela planta, ela precisa de ter todos os seus dados registrados certinho. Então você pode ter uma orquídea com o seu nome, não importa a cor. Tá. Você tem alguma registrada no seu nome? Não. Tem que eu gostaria, mas por enquanto não tenho, não. É um processo assim que precisa de bastante aprofundamento, de bastante estudo e como se fosse uma graduação para você fazer mesmo, né? Você tem que entender o que você está fazendo. E para você registrar também, é possível, mas você tem que ter todos os nomes anteriores de toda aquela geração, das duas plantas que vão gerar uma outra planta. Você tem que saber os nomes dos pais, avós, bisavós. É um pedigree. Um pedigree. Você tem que saber os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, de preferência, do outro lado. Então, é assim, você tem que ter tudo registrado certinho. E esse híbrido, ele não pode ainda existir. E no meio de tantos milhares de híbridos que já existem, né, no mundo todo, de repente você ainda consegue também gerar uma outra planta que ainda não foi descoberta. E onde é que fica? Tem sei lá, uma enciclopédia que registra tudo isso num único lugar? Você tem que sair caçando essa informação. Não, tem o órgão do RHS que fica lá em Londres. Aí você tem que juntar toda a documentação da sua planta e encaminhar para lá. Aí você consegue, mas tem que ser passado por uma avaliação e aprovação. Olha, que legal. A partir do momento que você consegue registrar uma planta no seu nome, você pode vender, você pode expor, você pode levar ela para qualquer lugar do planeta, do mundo e participar de uma exposição, porque a sua planta vai ter um RG, um registro, né? Você tem registro das suas plantas? Como assim, registro? Quem é o pai quem é o pai, avô? Algumas sim. Desde que eu comecei, eu sempre fui anotando assim várias coisas ali nos meus cadernos, né? Mas não é assim tão difícil você comprar uma orquídea que ela já vem identificada e você pesquisar a procedência dela, né? A carga genética dela. Olha, que legal. Poxa. Mas é um assunto assim já mais para quem já está um pouco mais assim evoluído no cultivo das orquídeas, né? Primeiro você tem que começar pelo básico, aprender as regras básicas. Depois você vai aprofundando os seus conhecimentos e os seus estudos para partir para essa parte de hibridação. Tá. Então, como você bem falou, antes de começar isso, eu gosto muito das orquídeas de cor forte. Um jeito errado de começar a cultivar. O que eu não posso fazer, que eu tenho que evitar? A primeira coisa é você comprar umas orquídeas brancas,
e começar a cruzar com umas orquídeas vermelhas, esperando que elas fiquem todas vermelhas, que os resultados fiquem vermelhos. Não, eles vão sair de várias cores, né? Mas o principal mesmo é você comprar uma orquídea assim que você já viu a cor, para você ter certeza que ela é daquela cor que você deseja ter, um vermelho intenso, por exemplo. E cultivar ela sempre do jeito certo, cuidando da alimentação, da irrigação e da iluminação para essa orquídea, para que ela mantenha aquele padrão de beleza que você gosta. Tá, e sempre, você sempre está falando que você precisa saber quem é. Então, se não tem essa informação, procura informação no seu canal. Sim. E a partir daí, etiqueta aquela orquídea para sempre saber o nome dela. E lógico, não é saber o nome só para saber o nome, é para saber o nome e saber como cuidar dela para que ela mantenha as cores, a suavidade das pétalas, né, do jeito que a gente imagina. Sim, e só um detalhe assim importante para quem está começando é quando você compra a sua orquídea, ou se você ganhou, etiquetar a sua orquídea, deixar lá um registro no caderno e anotar os detalhes principais daquela orquídea, principalmente o mês que aquela orquídea floresceu. Às vezes a pessoa não está ainda muito acostumada a lidar com as orquídeas, aí passa um ano, aquela orquídea não dá flor. Aí, de repente, a pessoa esquece que mês foi que ela adquiriu, que mês que a orquídea estava florida, e aí começa a reclamar. A minha orquídea não dá flor, eu não sei o que fazer com a minha orquídea. E assim, às vezes, passa 2 anos. Eu já ouvi reclamação de pessoas que passou 15 anos e a orquídea não dava mais flor. 15 anos, já pensou? Acho que tinha muita coisa errada ali, né, em todos os aspectos. Porque se uma orquídea dá flor em setembro, no setembro do ano que vem, ela tem que dar flor novamente. Então, anota no seu caderno, principalmente o mês que a sua orquídea deu flor, que ela esteve com flor. Aí a gente vai conseguir acompanhar o desenvolvimento dela. Rose, eu tenho ouvido falar muito que está acontecendo mudança climática, que os verões não eram tão intensos, os invernos não eram tão intensos, ou ao contrário, os verões não eram tão intensos, mas os invernos eram, que a temperatura média do planeta está esquentando. Você acha que essa variação pode afetar, por exemplo, essa orquídea que dá flores em setembro, ela pode mudar o período de floração dela por conta do tempo tá maluco ou não? Se ela for uma planta híbrida, é fácil, sim, ela alterar um pouquinho os dias do florescimento dela, porque uma planta híbrida, ela tem gene de uma planta que pode dar flor em um mês, o gene de uma planta que dá flor dali um mês, ou mais genes, entendeu? Porque pode ter genes de 3, 4 plantas, ou mais. Então, ela pode variar, sim. Agora, quando se trata de uma planta que é uma espécie pura, ela não recebeu outros cruzamentos, então o mês dela florescer é um pouquinho mais certeiro. Mesmo com variações climáticas, ela sempre floresce próximo, assim, da data correta dela florescer. Vai variar pouca coisa, assim. Isso tudo também vai depender da adubação que você vai aplicar para essa orquídea. A adubação vai influenciar bastante. Se você errar no período de adubação, na quantidade de adubação, no tipo de adubação, vai interferir também no resultado da floração. Ah, legal. Nossa, de novo aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Não é só pegar, não é só um rostinho bonitinho, né? Pegar aquela orquídea bonitinha, tem um monte de detalhe por trás disso e a gente precisa saber para que tenha sempre flores bonitas, né? Para embelezar aí a nossa vida. Sim, sim, e com isso também eu aconselho a você ter várias orquídeas, porque quanto mais orquídeas você tem, você vai estar lidando com uma diversidade de fatores, né? Uma gosta mais disso, a outra gosta mais daquilo, de repente o namorado da filha gosta mais de churrasco, a namorada do filho gosta mais de massas, e assim vai, né? As orquídeas, mesma coisa. Algumas gostam mais de
um adubo assim mais suave, outros precisam de um pouco mais de adubo para dar um up, assim, né, melhorar a floração, e assim vai. E isso tudo varia, o tamanho da planta, o mês que ela floresce, são vários N fatores, né? Quanto mais orquídeas você tem, mais conhecimentos você vai adquirindo. Então, cuidar de uma orquídea vai se tornar tão fácil para você, logo, logo você vai estar cultivando 10. Ah, que legal. E ó, eu vou ver se eu fui um bom aluno na aula de hoje. Eu quero dar uma sugestão e se tiver errado você me corrige, tá? Com tudo isso que você falou, eu acho que um bom jeito, um bom passo a passo para começar a cultivar orquídeas e com cores vibrantes, diferentes, você primeiro saber quem é aquela orquídea, saber o nome, a origem, etc, etc. Depois, em função disso, você vai identificar aquelas 3 condições que você falou, de iluminação, de rega, né, quanto de água você coloca, e Sim, de adubação. E sim, além disso, teria aí um outro ponto que me pareceu importante, que é fazer o registro, sim, tanto o registro visual, fotográfico, né, para ver as flores, das flores, a cada ano se as flores estão se mantendo na forma e na cor iguais, e também para ver quando ela teve filhote, entre aspas, né, quando é que nasce, quando é que saíram as flores, quando teve florada. sim, Então, eu acho que manter esse registro é importante também, vai ajudar ao longo prazo, uma vez que as orquídeas são perenes, né? Eu comprei uma orquídea em 1900 e pouquinho e ela dava flor em abril. Agora em 2023, ela está dando flor em agosto. Fala, nossa, o que aconteceu? acontece, principalmente com plantas assim híbridas, né? Por exemplo, uma Phalaenopsis, ela pode ter genes de 2 Phalaenopsis ou mais, então ela pode florescer em abril, depois lá em setembro ela floresce novamente. E como é uma planta assim de floração de longa duração, às vezes você fica assim meio confuso. Essa orquídea vai dar flor em março? Ou essa orquídea vai dar flor em setembro? Passa um tempo assim e você pensa, nossa, qual que é o mês da minha Phalaenopsis florescer? A gente fica até meio perdido. Eu já vi o caso de uma Phalaenopsis que ficou florida, com as flores abertas, 8 meses, durante 8 meses. Aí você me pergunta, qual que é o mês de floração dela? É, Fica assim meio confuso, porque ela é de longa duração mesmo. Por isso que é importante você anotar lá no seu caderno quando que essa orquídea floresceu, até quando ela floresceu, quanto tempo durou aquela floração. Esses detalhes são muito importantes, porque pode passar o tempo, de repente um ano essa orquídea não deu flor, ou por um motivo ou outro que ocorreu com o seu cultivo, né? E passou batido, não floresceu, aí depois no outro ano você pensa, nossa, quando que essa orquídea floresceu? Por que ela não floresceu? E então você tendo os dados ali todos anotados, vai ficar fácil você lembrar. poxa, muito bom, muito bom. Rose, eu acho que a gente ainda ficaria conversando aqui muito tempo, mas quero agradecer você mais essa aula fantástica que você deu sobre as orquídeas e as suas cores vibrantes, né? E queria que você deixasse uma mensagem de encerramento aí para as nossas ouvintes. Minha única mensagem é o meu agradecimento por quem acompanhou essas lives, para quem está acompanhando os conteúdos aqui do nosso canal e fazer um convite também para assistir todos os podcasts às terças e quintas-feiras, às 20 horas da noite, que nós vamos estar trazendo conteúdos aqui para te ajudar, para facilitar o seu dia a dia com as suas orquídeas, para você não ter, assim, dores de cabeça ali no seu cultivo e não deixar as suas orquídeas sofrerem. E tanto não deixando elas sofrerem, você também vai se sentir bem, você vai se sentir feliz também. Então, um convite que eu faço, esteja aqui conosco na próxima terça-feira, na próxima quinta-feira, com os nossos próximos conteúdos. Legal, Rose. Poxa, muito obrigado.
E a gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigada também, Hamilton, pela companhia, pelas palavras, e a gente se encontra no próximo podcast. Um abraço, beijos, até lá. Beijo, tchau, tchau. Tchau.